Olá, nesta edição da TV Espaço Homem, mais uma vez nós estamos honrados e com muita alegria. Vamos entrevistar hoje o professor Dr. Edson Ittner. Novamente, ele vem, não é, trazer as notícias que ele pesquisa, trazer novas informações. Como vocês se recordam, ele é um notável pesquisador de uma múmia aí que revolucionou a gente. Continua sendo notícia. E testes daqui, testes da acolá, e olha, essa múmia aí realmente foi uma fortuna histórica, né? Mas ele tem lá o seu doutorado de história, os alunos o adoram, as alunas também. E um dia desses eu tinha mandado uma crítica, digamos assim, tá? De uma questão interreligiosa. Como eu pertenço ao diálogo interreligioso, embora não frequentando no momento, né, por questões de saúde que houve, dissidência de algumas pessoas do grupo, né, São Paulo muito violento, fica difícil as reuniões à noite, né? Mas ocorreu a oportunidade, então, de história em torno de todas as religiões. Segundo ele, fez uma aula, que se ele quiser abordar depois, que foi um sucesso, né? As pessoas não tinham muitos conhecimentos, né, a respeito dessas diferenças religiosas e o que se constrói em torno, né, das políticas sociais, das religiões, enfim. Sinceramente, eu acho que os homens hoje vão aprender muito e nós mulheres também vamos dar umas espiadinhas, escutar e vamos aprender bastante também. Né? Quem não quer saber as coisas assim, que também falam de Deus, da nossa criação, né? Dos rituais que a gente usa em torno de busca de paz, de harmonia, né? Então, hoje, professor Dr. Edson Ittner, nós estamos, assim, em festa novamente, em recebê-lo aqui para as nossas entrevistas, modéstia, a nossa modesta TV Espaço Homem. Então, deixa aí para os seus cumprimentos, né, e justificar também essa oportunidade de conversarmos, né, sobre essa história, né, de colonização até as religiões de hoje. Olá para todos, Elizabeth, boa tarde. É uma satisfação muito grande, né, estar dialogando, né, com esse tema tão importante aqui no TV Espaço Homem. Pois é, agora nós temos, assim, né, eu acho que partindo da múmia, né, vamos por assim, a gente pode pensar quantas coisas que existiram naquele mundo, né, que poderia ter de crenças, de culturas, né, de atos, de rituais, enfim, que a gente desconhece. Mas na história do Brasil, né, que o senhor aí é um doutor em história, e eu imagine quantas coisas que o senhor tem dos princípios do Brasil e o que é que cada povo que vinha para cá trazia, né, esse princípio religioso. O que o senhor tem para dizer inicialmente para nós dessa base aí? Olha, Elizabeth, você mencionou a múmia, a Ilhet Neferet, né? Como aprendemos com ela, né? Temos que voltar à cultura egípcia e até saber um pouco da religião egípcia, como é que era na época, né? Uhum. Com certeza todos nós aprendemos com isso, né? Mesmo do passado. Isso foi muito importante, né? Isso refaz a nossa história, né? A nossa identidade e a nossa personalidade. Uhum. Sobre o Brasil, né? Falando em Brasil, antes do descobrimento, né? Uhum. Quem habitava aqui há mais de 10, 20 mil anos atrás, haviam os primeiros grupos que vieram para cá com seus rituais totêmicos, e depois mais adiante com seus rituais xamânicos, né? Que vieram lá da Sibéria, né? E é a expressão até hoje dos nossos índios aqui. Uhum. É uma tradição muito grande. Falando em tradição religiosa do Brasil, né? Nós temos vendo primeiro aqueles primeiros grupos, né, de índios, né, que a gente vê, Caigangue, Guarani, Xopilén, e assim por diante. Eles têm seu Deus, têm sua religião, têm sua prática nas suas aldeias. Alguns perderam, né? Outros estão em algumas religiões até cristãs. Uhum. Com o tempo, né, Elizabeth, vieram os portugueses, né, os espanhóis aqui para o Brasil, no sul, bom tempo os espanhóis, e trouxeram aí a tradição da Igreja Católica, né, na época,
Uhum. A parte dos portugueses e espanhóis também vieram os grupos africanos, né? Sim, sim. Os africanos, mas tanto os africanos como os índios, na época da colonização, Uhum. eram impedidos de fazer os seus rituais. Eles Uhum. tinham que ser católicos na marra, né? Era aquela época, né, Elizabeth? Uhum. Que o governo estava junto com o Estado, né? Então, os índios, né, eles Uhum. tinham que seguir a religião católica, né? Tinham que ser Uhum. batizados, né? E assim como os grupos afros também. Então, assim Uhum. começa, né, um pouco... Claro, depois vieram os protestantes, né, outras religiões, outras denominações também, com o tempo, né? Quando o senhor fala em espanhóis, me remete muito ao mundo cigano. Eles têm culturas e rituais diferentes de nossas crenças também, né? Muito voltados até assim a coisas da natureza, não é? E no caso, na época, eles não trouxeram essa tradição também, não ficou assim o afro, os ciganos e os índios, não deu assim um pouco de miscigenação aí antes da Igreja Católica começar a colonizar? Olha, é engraçado que esses grupos ciganos, que é uma presença muito grande em todo o mundo, né? E Uhum, também aqui no Brasil, eles continuam com a sua crença, né? Com seu estilo de vida diferente, né? uhum, Mas, em geral, Elizabeth, né? Não existe uma... pode até um cigano se casar com um índio, mas vai ter que se definir. Ele vai ficar com os ciganos ou os índios vai ficar com os índios, né? uhum, Existe uma identidade muito forte, né? compreendo. Agora, é possível, sim, em outras condições. Por exemplo, lá no Acre, por exemplo, existe um bandaime, um Uhum, banda com Santo Daime. Então, eles sim. se uniram, né? Uhum, Existe casos, né? Lá no Acre existe um bandaime, né? É uma sim. nova seita, né? Mas, em geral, com os grupos indígenas, ou mesmo grupos caigangues e guaranis, eles não se misturam, né? Uhum. Cultura, da identidade e da língua. No caso, nessa vinda dessas três, digamos assim, que vieram praticamente foram escravizados, né? Mas eles tinham também muito de arte e cultura, não é? Isso preserva ainda em algumas coisas, já que o senhor é Sim, um olha, historiador. olha que interessante isso, Elizabeth. Sabe que a cultura e religião é algo que se entrelaçam, né? Tanto Sim. a religião faz cultura, como a cultura ela constrói a religião nos seus aspectos estéticos e assim por diante, né? Uhum. Então, por exemplo, olha os grupos afros, por exemplo, né? Com as suas criações de orixás, por exemplo, não faz muito tempo, faz uns 30, 40 anos, que eles batiam, né? A polícia batia lá e pegava as estátuas e levava para a delegacia. E aí ficava preso lá. Por que a gente não vê tanta expressão de arte Ai, meu Deus, afros? Porque eram impedidos de fazer seus que rituais. coisa! Coisa triste. Isso, Muito horrível. muito horrível. Então, o que aparecia? Às vezes, eles iam lá nos terreiros, né? Olha que coisa triste, né? É. E lá e pegavam as esculturas, né, estátuas, e aí ia para a delegacia. Aí só aparecia a foto da estátua na delegacia lá. É por isso que é muito difícil hoje, nessas esculturas afros do passado, e agora, uns 50 anos atrás, descobrir qual foi o autor. Ah, Olha entendi. que interessante isso, né, Elizabeth? É. E isso é uma coisa que nós temos que resgatar, né? Essa Uhum. arte, tanto a arte das imagens católicas, né? Quanto a arte dessa manifestação, dessa riqueza do mundo da Umbanda, dos grupos afros, né? Certo. Por que eu falo isso? Porque cada religião tem que respeitar a outra, né? Ok. São ideias diferentes, concepções diferentes. Uhum. Agora, por exemplo, assim, nosso indígena também, desde o princípio que se sabe, ele também tinha, além dos seus rituais, né? Ele também tinha as estátuas dele. Até um dia eu me lembro que o senhor mostrou a descoberta de algo indígena, né? Essa peça, não me lembro mais direito o que era, mas ela tinha um cunho religioso, né? Como que é aí Era também? uma, era Tem uma, a preservação? Não, não. era uma africana, né? Era uma nimba, Ah, deusa nimba, né? ah. Grupos lá africanos, Baga. Uhum, Olha que interessante, Elizabeth. Quando vieram os grupos, tanto africanos como os indígenas daqui,
eles apagavam o nome de muitas etnias. Só uma, né? Certo. Só uma. Né? Então, isso foi apagado. E essa deusa africana, chamada Nimba, foi encontrada aqui no Rio Grande do Sul, de grupos que tinham que fazer os seus rituais escondidos. Olha. Então, existe muito no interior, pode existir aí no interior, né? Onde havia quilombolas, né? Quilombos, né? No mato lá, pode haver esculturas escondidas, né? Porque eram proibidas, e ainda nós podemos encontrar isso. De alto valor histórico, né? Também do ponto de vista dos ameríndios, dos seus índios, que a gente estuda aí nessa região toda também da Sul-América, também eles tinham suas esculturas, né? Sim. Ainda a história resgata isso ou não? Sim. Olha, tantas populações indígenas, cada grupo indígena, por exemplo, no Brasil são 180 línguas. Cada grupo indígena tem o seu deus, né, Elizabeth? Tem os seus rituais, né? Lá no Xingu tem a festa do Guarupi. Então, e da mesma forma, Elizabeth, né, como todas as religiões ou os grupos valorizam a sua arte, também da mesma forma é com os índios, os grupos afros, né? Todas as religiões. Isso é uma coisa, assim, muito importante, né? O que não pode acontecer, Elizabeth, é um querer invadir o espaço do outro, né? Não sendo dessa religião. É intolerância religiosa, né? Que aí você vai estar abordando nesse momento quando fala, quer dizer, como que nós vamos rasgar a história, vamos dizer assim, dos povos primitivos, os que vieram para cá fazendo parte da escravidão, vamos supor assim, né? Trazido por senhores aí muito ricos da época, não é? Politicamente, financeiramente, e eles vieram para explorar esse território, trouxeram esse povo servil, vamos por assim, juntaram-se com os nossos, quer dizer, de certa forma, não sei se esses senhores, eles respeitavam a fé primitiva desse pessoal que eles escravizavam, né? Sim. Olha, Elizabeth, no começo, né, da colonização, nós já vimos alguns livros ali, até filmes, né? Então, esses grupos afros, né, que vinham da África, né, para trabalhar como escravo aqui, eles queriam se expressar, né? Lá pelas tantas, alguém quer se manifestar a sua religião, eles eram proibidos. Então, o que acontecia? Eles ficavam, por exemplo, na frente de Santa Bárbara, mas imaginavam o orixá dentro dela. Ah, compreendi, que lindo. Então, os portugueses vinham assim, olha, que bonito, né? Agora, assim, todo mundo está rezando, Ave Maria, né? Mas, não, era Iansã, né? Era Santa Bárbara, né? Mas, não, era Iansã. Mas, na verdade, os grupos afro estavam certos. Por quê? Porque eles iam cultuar algo, né? Ali, quando eles estavam sendo explorados, né? Não tinha coisa que não ligava. Então, eles tinham que acreditar no orixá deles, porque no momento, né? A imagem, ela estava servindo, né? Os portugueses, né? Isso que a gente viu ali, né? Isso foi uma coisa, assim, muito triste na história, né? Mas a culpa, Elizabeth, não é das imagens, né? Sim. Da imagem lá, da Branca de Santa Bárbara, etc. Mas é da ideologia da época, né? Sim. Na época, os africanos fizeram certo, no meu ponto de vista, né? De sair daquele contexto e acreditar no contexto do orixá que eles cultuavam na época na África, porque é aquele orixá que protegia eles, né? Mas hoje o que nós vemos, Elizabeth, né? Nós temos um sincretismo aqui, né? Muitos grupos que cultuam Santa Bárbara, também como Santa Católica, grupos como orixás, né? Tá mais livre a coisa, né? Nesse sentido. Então, isso é uma coisa muito linda. Eu fico imaginando, né? Eu não tenho o seu conhecimento e nem as possibilidades de estudar o que o senhor estuda, né? Mas eu fico pensando assim, ó, o Brasil ele vem colonizado por várias populações divergentes e diferentes, né?
portugueses, espanhóis, aí depois em holandeses, italianos, alemães, árabes, judeus, russos. Gente, cada um devia professar um ritual diferente, sei lá como é que era, né? Como é que eles se organizavam, né? Porque no fim, no fundo, estavam todos ainda dentro de espaços mais ou menos limitados, né? O Sim, Brasil era grande, mas sim, onde eles estavam não sim. era, né? Como é que é? Olha que interessante isso, Elizabeth, essa pergunta, porque quando vinham grupos conforme a religião, eles até escolhiam municípios diferentes, né? Ah, Colônias diferentes, né? Assim como tinha alemães de mais origem protestante, eles iam para um espaço, para uma cidade. Já os católicos para outras. Isso nós vemos muito aqui no Rio Grande do Sul, né? Por exemplo, hum, em algumas cidades o pessoal é mais católico, a outra cidade ali ele é mais protestante, né? Então isso, e até algumas cidades que num lado tem uma igreja católica, na outra uma igreja protestante, né? Então eu hum, acho muito bonito isso, né? Hoje eu acredito que cresceu muito essa mentalidade. Tem alguns pontos para melhorar ainda, né? uhum. Até tem algumas igrejas que eu li a respeito que ainda se faz o ritual no idioma original, né, de origem, né, Sim, o culto, sim, ou a missa é em alemão, ou sei lá, não sei russo, quais as que são russo, aí. né? É? Tá lá aqui no interior do Rio Grande do Sul tem uma cidade que faz um ritual ortodoxo russo, né? Lá Hum, em Dom Feliciano rezam a missa em polonês e em alguns lugares em italiano, né? uhum. Cultura. E as populações indígenas aí rezam na sua língua, né? Ou lá no terreiro é na língua iorubá, né? Até nós temos eu estou um tempo sem vê-lo, é um doutor também na área de história exatamente dos povos nativos, né? E ele sabe falar em Yorubá, como se fosse falar em Sim, português, em inglês, olha, entendeu? Extraordinário, né? sim, olha que interessante, Elizabeth. Eu tive um aluno aqui na Famecos Ah, que ele era de um país da África, se não me engano, Benin, e ele falava Yorubá. Mas o certo. Yorubá hoje de Benin, né? Ele tem uma gramática já atualizada. Olha. O Yorubá aqui, por exemplo, do Rio Grande do Sul, é da época ainda, em grande parte da época da colonização ainda, né? Uhum. Pensei assim, como seria importante uma atualização do Yorubá, né? Como cultura, assim como Sim. tem o pomerano, né? Que é um Uhum. dialeto alemão, que estão hoje nas escolas. Isso é muito importante. Aqui, no caso, em termos de São Paulo, nós temos uma miscigenação também de dialetos, de idiomas, enfim, por causa que tem muitas colonizações, né? Dizem que tem muitos também que estão num único local aqui, que há russos misturados também com outros que vieram daquelas regiões, né? É muito interessante saber. E temos aí depois certos nichos, né? Árabes aqui são italianos, quer dizer, a própria alimentação, os restaurantes, né? Tudo. Agora eu não sinceramente não ouvi algo que fosse aqui um estudo das religiões dentro dessas regiões, né? Sim, Que estariam, por exemplo, vendo aquela influência ainda de virem para cá e o que está acontecendo no momento, né? Você vai pegar os japoneses, talvez, que tenha aquelas igrejas, né, que a gente fica sabendo mais das orientais, né? sim. E É, aí. quando você fala, Elizabeth, desses grupos, né? Hum, Diferentes, né? Ou árabes, ou ortodoxos, esses grupos têm a sua simbologia, né? E nós uhum, temos que respeitar isso aí. Não só respeitar, mas nós podemos aprender também com essa sabedoria, né? Saber tirar sim, o sim. bom, né? Então, por exemplo, quando falam e a gente vê na televisão, o pessoal queimando símbolos, né? Queimando imagens, queimando Alcorão, não se deve fazer isso. Eu tenho um Alcorão que eu ganhei de colegas, amigos aqui de muçulmanos aqui em Porto Alegre, e às vezes eu leio, tiro uma frase, né, do Deus misericordioso, e assim, outras obras importantes, né, da história. Eu vou dizer assim, ó, eu admiro muito aqueles grupos que preservam a sua tradição. Porque aqui nós estamos abordando um assunto que, sendo o senhor um doutor em história, né, que é muito interessante, porque é a religião, é a política, é a cultura,
né? É este povo inserido num outro contexto, num outro país, num outro regime, não é verdade? Então, as igrejas, assim como o senhor disse, uma do lado da outra, muitas vezes uma catedral do lado de uma pequena igreja, do lado de um pequeno terreiro, vou dizer assim, tá? De religiões afros, essa liberdade, eu diria assim, tá? Essa oportunidade que a gente vê no Brasil, eu acho que é de uma riqueza tão grande politicamente correta, que é lastimável quando há perseguições de grupos, não é? Que não só prejudica a liberdade de expressão, mas também é crime, né, legalmente. Sim, Elizabeth, eu acho que você levantou um tema muito importante, né? Hum, Acho que isso deveria ser proibido no Brasil, por hum, exemplo, na televisão, né? Manifestações de perseguição, né? Isso aí nós não temos mais na Idade Média, né? Perseguir grupos, isso aí é um dano moral muito grande, né? sim. Tiver que haver um decreto ou legislação para equilibrar esse mundo das relações. Então isso é uma coisa assim que eu vejo que não pode mais acontecer, né? O Uhum, grupo lá do isso não deve acontecer, do meu ponto de vista. Se a legislação brasileira ela dá essa liberdade religiosa, né, para todo mundo se expressar, mas é na sua religião, né? Cada um tem a sua religião, deve respeitar as outras. Na verdade, a crença é no mesmo ser poderoso, não é isso? Sim, Que rege tudo, que cria todos, porque por mais que um grupo seja poderoso, eu sempre penso assim, eles não se arrancam os cabelos da cabeça e colocam de novo. Eles não conseguem. Ninguém arranca um botão de uma rosa, vamos por assim, tá? Diz, agora nós estamos aqui 1.000 pessoas poderosíssimas, vamos construir esse botão dessa rosa. Vamos pendurar na roseira, vai continuar funcionando. Essa, eu acho que é a maior limitação que a gente teria de entender que a gente não é nada absolutamente, que tem algo muito poderoso no universo que rege, cuida tudo da formiguinha até o mais poderoso dos homens que queira se considerar assim, né? E mais poderosas armas do universo para destruição feita por homens, e ninguém consegue construir um jardinzinho, né? Um vaso de flores germinando. Então, eu acho que nesta hora, né, que a gente está aqui, um período de pandemia onde ninguém consegue saber se no dia de amanhã estará vivo, né? Que é isso, que é um vírus que vem, assim, não sei se amanhã eu vou estar vivo. Quer dizer, essa crise existencial, eu acho que ela pode trazer uma boa diferença agora de respeito à própria fé, à própria crença e a dos outros, não? E um pouco de humildade, né, Elizabeth? Naquela ideia que todo mundo sabe tudo, né? Ou o Estado é maior que tudo, ou a religião é maior que a outra. Se tivesse uma religião certa, todo mundo tava lá, né? Certo? Né? Então, eu vou dizer assim que eu acho que está sendo uma forma de aprendermos um pouco, né? Nesse tempo de pandemia, de humildade. E falando nisso, eu estava preocupado se não estava com coronavírus, né? Veio o É, teste agora há pouco, né? Não sim, tem. É um alívio. graças a Deus, vamos para bater palmas, né? Aquele negócio do assincrônico também, né? Sim. Pega um pouco e depois, não sei. Mas é perigoso, né? Está dando muita. Que estão falando que é a influenza, né? Que está trazendo uma série de sintomas, né? E as pessoas ficam desesperadas, assustadas, mas vai fazer o teste, graças a Deus, não é, né? Quer dizer, mas é um tipo de gripe que está por aí que está realmente preocupando, né? Mas vamos lá, e o que o senhor me diz agora, assim, pensando é, não só no ponto de vista legal e o moral, né, que o senhor acabou de falar, o ponto de vista político, né? A política das boas vizinhanças, quer dizer, a gente vê o outro que é mais alto, outro que é mais magro, outro que é mais gordo, outro que é mais claro, outro é mais escuro, vamos supor assim, tá um cabelo longo, outro não, e a gente tem que se aceitar e se respeitar, por quê? Porque somos todos seres humanos, né? Sim, olha só, Elizabeth. Por que muita gente troca de religião hoje, né? A gente vê muito, Ah, eu troquei, aquela história toda, né? ah, Vou dar um exemplo, né? ah, Eu não me lembro o nome da igreja,
onde as pessoas naquele país, né, naquela cidade, onde a maioria é dessa religião, as senhoras com 90 anos andando de bicicleta, mastigando chiclete lá na praça, né? Todo mundo dura mais, todo mundo se dá bem. E eu vou dizer assim, pô, eu vou entrar para essa religião, o pessoal dura mais, o pessoal se dá bem, né? Então, às vezes o pessoal troca de religião não é tanto por ou algo muito simbólico, mas é porque as pessoas se dão bem, né? Entendi. Ética, respeito, as pessoas duram mais, existem regras de alimentação, por exemplo, de alimentação saudável, né? Então, eu vejo que muita gente está procurando uma religião onde também, né, ela dá uma resposta para a sua vida, né? Tem mais longevidade, tem mais relações boas. Ao contrário, uma religião onde é que existe roubo, onde é que existe brigas, né, o pessoal se afasta. Nós temos aqui no Brasil, né, não sei em outros países como que eles estão fazendo, mas nós temos, quando perdemos nossos parentes, né, os nossos entes queridos, amigos, normalmente ao velório, ao enterro, né, quer dizer, existe um ritual, muitas vezes tem a bênção da religião da família, mas também daquele que professava diferente, aqueles grupos de sincretismo, enfim, que tem uma porção de outras coisas por aí que a gente não consegue lembrar agora, que irão lá, né, fazer sua despedida e tal. Agora, tá tão triste de ver, né, como é que estão assim, quer dizer, tudo joga no caixão, sai aquele monte num caminhão, as valas estão abertas e a gente não sabe qual a vala que ficou lá, e perdemos uma identidade cultural, eu diria assim, né? Não digo religiosa, porque orar vai ser de qualquer forma, né? O ritual que queira fazer não está impedido, mas perdemos o ritual do velório e do enterro. Não é isso que está acontecendo? Sim, justamente nessa época do coronavírus, né? É porque, né, Elizabeth, a morte é uma coisa que faz parte, né? Da, faz parte, né? Da tradição, da cultura. No meu ponto de vista, como você falou, é importante ritualizar para que não fique preconceitos ou bloqueios, né? Os sentimentos, né? O ritual, ele ajuda a organizar essa simbologia e ajuda a organizar os nossos sentimentos, né? Então, é muito importante. Mas falando, Elizabeth, em rituais, né? Diferentes, né? Como é interessante quando a gente está no espaço onde você vê um ritual que é um pouco diferente daquilo que você costuma fazer, né? Estava uma vez numa viagem lá na França, né? Em L'Ermitage. Aí tinha uma celebração, uma missa católica, né? Mas tinha um grupo de católicos que vieram lá das Ilhas Fiji, né? Lá de cima. Aí na hora de apertar, dar o abraço da paz, aí assim, como é que... Aí eu fiquei observando. O braço da paz deles tinha que encostar um nariz no outro e dar um beijo na testa. Ai, que lindo! Tem que fazer também, né? Mas eu achei estranho esse negócio de encostar um nariz no outro, né? Mas eu percebi assim, como mesmo, né? Sim. Tem coisas diferentes que nós podemos participar. Eu achei até engraçado isso aí. Não, mas do ponto de vista do estudo da história, eu acho que o que é mais lindo é vermos exatamente essas diferenças do povo, né, na cultura e, ao mesmo tempo, quais as semelhanças que nós temos, porque, nossa, é sensacional o que o senhor está falando. Por isso vai desde o vestuário, né, vai desde os comportamentos, como o senhor disse, dos atos de rituais, da religião, né, no caso aqui do nascimento, né? Nasceu, vamos batizar. Pensa bem, quantos rituais diferentes no batismo, né? Que vai ter, né? Sim. Na morte, quer dizer, quantos rituais que a gente não sabe, né? Se tivéssemos as igrejas indo lá fazer rituais, por exemplo, agora os protestantes vão fazer, agora os judeus vão fazer, quer dizer, a gente não sabe quem está ali, né? Poderia ter um ritual, como se diz assim, múltiplo, né? Sim. Mas, e aí seria lindo também ver toda essa cultura, né? Sim, quando nós somos convidados, né, Elizabeth, para um ritual de uma outra crença, eu acho que nós podemos arriscar um pouco e participar em alguma forma para conhecer, até para eles verem que nós estamos valorizando, né? Sim, sim. Eu acho que é uma coisa importante isso, no meu ponto, na minha experiência também.
eu tenho feito isso, né? A respeitar a fé, os rituais das outras pessoas. O senhor quer dizer que é uma forma de sabedoria, né, de maturidade das pessoas, é isso? Com certeza, né? Com certeza. Bom, então, no caso, também a gente está quase que terminando, né? Mas eu tô explorando, o senhor já viu, né? Eu estou querendo ter uma aula aqui, né? Mas muitas pessoas não sabem o que é um movimento de diálogo interreligioso, né? E muitas pessoas confundem o ecumenismo com o diálogo interreligioso. O senhor gostaria de ajudar assim, as pessoas a entenderem qual é essa diferença? Sim, o diálogo interreligioso, Elizabeth, é quando o diálogo com outras religiões, né? Sim. Religiões, até seitas, né? E o ecumenismo vem de ecumené, que é igreja, né? É o diálogo mais entre as igrejas. Igreja protestante, igreja anglicana, né? São aquelas igrejas mais tradicionais, né? Então, essa é um pouco a diferença. Mas eu acredito, assim, ó, que algumas igrejas, no caso, algumas religiões, né? Eu acho muito importante ter um documento. Quando tu fala em diálogo interreligioso, a partir de uma religião, o diálogo ecumênico, tu tem que ter um documento para te discutir com ela, né? Por exemplo, a Igreja Católica tem um documento de diálogo interreligioso, né? Então isso é muito importante. Eu acredito que toda religião, toda seita, teria que ter algo escrito, né? Para ver esse diálogo, porque não é na conversa na cozinha, né? Não é ali Sim. passando, ó, tudo bem, né? Mas é justamente algo que tu tem que colocar na mesa para fazer esse diálogo, né? E colocar no papel, ver quais os elementos, né? Desse diálogo, qual o conteúdo que pode ser semelhante, né? Uhum. As ações que podemos fazer em conjunto. Por Sim, exemplo, uma igreja lá pode fazer uma ação social compreendo. em conjunto, né? Então é Certo. importante esse diálogo, né? É. Agora, Elizabeth, Hum, eu queria aproveitar, né, até o momento, a gente estuda um pouco as religiões indígenas, né? uhum. A palavra religião é a palavra ocidental, vem de religare, né? É um termo amplo. Nas religiões nem tinha essa palavra, né, religião. Eu percebo assim, por exemplo, trabalhamos com, até participamos de rituais lá no Xingu, depois lá na Amazônia, aqui no Rio Grande do Sul, em Mato Grosso, nós conhecemos índios, e eu não vi ainda, né, Uhum. uma religião indígena, com seu Deus, com as suas crenças, ser registrado num cartório, porque teria esse direito, né? Compreendo. Isso no Brasil ainda não existe, mas fica como reflexão isto, porque se nós temos a liberdade de termos a nossa religião, crença, né? Mas por que as comunidades indígenas, né, que têm o seu Deus, etc., não podem também ser reconhecidas em cartório? Compreendo. Mas todo mundo sabe que existe oralmente, mas, no meu ponto de vista, seria muito importante isso, né? Até Sim, porque, às vezes, a gente precisa de um documento para ter esse diálogo entre religioso, né? Mas falando de fora. Então, fica uma reflexão aqui, Elizabeth, né? sei, compreendo. As indígenas, né? Uhum. Com suas crianças, elas também não poderiam ser reconhecidas oficialmente. Uhum. Poderia ou não? Né? Aí também tem que fazer um seminário, fóruns, né? Para Sim. discutir isso e ir para frente. Aqui eu tenho feito trabalhos com, inclusive, assim, tenho um bom relacionamento com alguns caciques. Esses se destacam, são até professores doutores da USP, né? Inclusive mulheres que conseguiram alcançar essa oportunidade, né? Se tornaram aí microempresárias, enfim, mas não perdem a identidade. Neste momento, por exemplo, da quarentena aí, da pandemia, elas estão nas áreas de origens, trabalhando com a população delas, né? E o que e eu fiz também um evento aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa, eu organizei de diálogo interreligioso. E foi muito interessante, a gente teve muitas presenças de várias religiões, inclusive, digamos assim, as orientais, enfim, tudo foi muito, muito bonito mesmo. Tem até documentado, filmado e tudo. Mas eu não consegui levar o indígena.
entendeu? Nem o afro, ele não foram. Nós conseguimos fazer, digamos assim, mas era mais aquelas religiões tradicionais. E não sei por qual motivo eles não se juntaram também, porque eu acho que aí, eu acho que tem que ter não sei se através do Estado, alguma coisa assim, trabalhar esse aspecto também, né? Sim, De como é que se diz? Não sei se é de união, mas pelo menos de convívio, né? Vamos supor. sim. Talvez criar algum evento, cultura e festa das religiões, deixar acontecer, oportunizar espaço para isso, porque para que não aconteça aquilo que a gente estava falando antes, né? Perseguições, aquelas coisas todas, né? A gente Uhum. está vendo, viu isso aí. Então, acho que quanto mais espaços É. Eu de... não consegui levar a cigana também, que eu tinha um contato, né? Aí uma vez eu fiz um outro evento, eram só mulheres. Nossa, tinha umas que não queriam entrar porque tinha uma cigana. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, vocês são pessoas formadas. Ela não está fazendo nada errado, é que ela está com o traje dela e ela é uma mestra. Entendeu? Vamos pensar politicamente, né, Sim, educacionalmente, qual a importância dela. Então, eu acho que tem algumas coisas que tem que ser trabalhada ainda, embora pleno século XXI, né? sim. Como o senhor coloca muito bem, quer dizer, eu acho que tem que se estimular o convívio para evitar essas perseguições, muitas vezes, não é? O desconhecimento. Eu não sou não tenho o seu conhecimento, um monte de livros que o senhor tem, de teses, de alunos, né? Mas na minha modéstia, eu acredito que é este o caminho, né? Sim, Elizabeth, esse é o caminho que você faz e já vem caminhando, né? Porque aquilo que você está fazendo, né, é um pouco assim, nós temos que ter liberdade, né? As pessoas têm que se sentir livres, né? Não com ideologias ou interesses, né? Uhum, E a essência da religião, Elizabeth, né? É essa questão da bondade, né? Da fraternidade, do espiritual, da mística, né? De agregar, de luz, né? Então, quando a gente fala religião, nós já temos na nossa cabeça isso. Quando isto é o contrário, então se deve questionar essa religião, essa seita, né? uhum. Bom, como eu disse, a gente está quase terminando, mas eu tenho aqui alguns estudos também que pessoas que usufruíram da oportunidade da fé, da oração em leito de morte, estranhamente eles contam até sonhos, fatos meio surreais, assim, né? Que a parapsicologia vai de repente explicar, né? E aí há a cura. Então, Sim, a que ponto a fé, né? Eu gostaria, assim que o senhor, para encerrar, né? A religião não é só o ritual, a religião é uma crença, uma ligação com algo adiante de nós. Como que se dá isto? sim. Como há esse milagre, né? Bom, Elizabeth, isso é uma coisa muito importante, né? Porque nós já vemos em relatos, né? Até existe nas faculdades de medicina hoje, estão lá valorizando muito a espiritualidade. Isso faz parte já da nossa história, da nossa genética, né? Então, médicos falam que pessoas que têm uma crença, que têm uma sensibilidade, elas melhoram melhor que outras que não têm, né? Então, a religião, a crença num Deus, numa fé, ela é saúde, né? Então, isso é uma coisa assim muito importante, né? E a questão da cura, além Uhum, da questão da mente que eu falei agora, né? Que ajuda uhum. a pessoa a pensar positivo, né? Ir para frente, né? Existe cura também. Pois A é, gente vê isso aqui é tanto. incrível, né? Eu já, claro, não é em cada 10 minutos, né? Tá saindo, não é pão, né? Tá saindo da padaria, né? Mas eu já vi casos que realmente aconteceu uma cura. E se existe até estudos sobre isso, né? Até, por exemplo, alguns santos da Igreja Católica foi confirmado cura, né? E outros lugares, numa igreja, né? Que a pessoa saiu melhor e até, bom, houve cura. Eu acredito também, né? Que tem cura através das religiões. Não naquele padrão, naturalmente, de econômico, né? Não é por aí a coisa. Ou de... É mais profundo a coisa. Existe cura, sim, né? E isso precisa ser valorizado. Ao mesmo tempo, a religião, por isto mesmo, ela revela a potencialidade que nós temos.
como pessoa, né? Uhum. Pensar o positivo de querer a vida, né? Isso vai somando. Agora, se você pensar negativo, que eu já me fui, eu tô indo mesmo, né? E agora? Aí é coisa fica... Tá traindo a morte? Fazer o quê? Mas tem estudos, né? Eu pesquisei essa semana ainda, que não deu tempo de passar ali, né, na nossa conversa de hoje, como eu digo, mas é muito interessante porque há hospitais já trabalhando com grupos de oração, né, na visitação de pacientes, assim como há hospitais que estão permitindo os animais de estimação também, que tem uma influência muito grande na recuperação. A Sim, pessoa está em com coma e como é certeza. que sabe que o animal de estimação dela está lá, gente? Ela também sabe que tem alguém orando por ela. Muito legal. Olha que interessante que você falou, Elizabeth, né? No passado, né, os animais, a gente vê na Bíblia lá, né? Ah, O corvo que levou lá comida lá para Elias, é a pomba que desceu do Espírito Santo, e, bom, os animais estão ali. É os cavalos de fogo que subiram com Elias, né? uhum, É muito parecido com o xamanismo, né? Só uhum, que, com o tempo, né, as grandes religiões esqueceram os animais. É. uhum. Então, eu acho que os animais também, acho não, tenho certeza, né, que fazem parte da religião, no sentido, assim, de você tem um animal em casa que é um companheiro, né, que está ali contigo, faz parte da criação da natureza, né. Então, eu acho muito importante os animais com presença, né. Esses estudos aí são muito interessantes. Eu acho assim que quem tem E, dúvidas, né, deve Elizabeth, sempre ler esses estudos científicos, porque daí vai ter que crer de alguma forma, né? sim, tem, por exemplo, Elizabeth, falando em religiões, né, mesmo no passado, algumas religiões, por exemplo, que proíbem comer certos tipos, mas isso é lá do Antigo Testamento, né? E Uhum. por diante, mas toda religião é livre, né? Não, não é a minha, né? Mas eu vejo outras também, assim, olha, nós vamos, nos nossos rituais lá, nós vamos aprovar o uso de maconha, né? Ah, O uso de uma substância, né? ah, Depender da lei do Brasil, né? Da lei do seu país, né? Agora, certo. a melhor coisa é perguntar para o seu médico, nesses casos de substâncias, né? Uhum. Bem para a tua saúde, né? Se não vai fazer mal para a tua saúde. Não é lá porque viu alguma coisa, agora eu vou tomar maconha, né? A religião permitiu. Pergunte para o seu Sim. médico, né? E depois E tem a. aí, Elizabeth, eu acho que a religião, né, Ah, tem que se cuidar nesse sentido quando algo vai prejudicar a saúde, né? compreendi. Por diante, né? Então, os alunos perguntam para mim aqui, aí, professor, o que você acha? Olha, fale com o teu médico. Posso tomar Claro. santo daime? Olha, a sua religião fala com o seu daime, tu tem que ver a É. dosagem, né? Não é brincadeira isso. Sim, sim, porque são plantas, mas também tem que ver se a pessoa tem o efeito colateral da planta ou não, né? E é muito interessante essa observação que o senhor faz, né? Inclusive, hoje tem metodologias, né, de cura com o jejum, por exemplo, é muito interessante, né? E o jejum era utilizado mais do ponto de vista religioso, e agora ele faz parte dos regimes, dos tratamentos, né? Quer Sim, dizer, isso é que a gente tem que pensar, né? Que também caminhadas, né? não tem como entender que dos antigos havia já esse tipo de compreensão, né? Então, Levantar de madrugada também, né? eu acho muito legal tudo que o senhor conversou conosco, eu aprendi pra caramba, eu tinha dúvidas e de repente assim, essas dúvidas esclareceram, né? E como foi bom assim entender, né? Que tantas pessoas não param para pensar que elas têm dentro delas uma fé, né? É a fé que o time dela vai ganhar, vamos pensar, né? A fé que pode ser que ganha na loteria, é a fé que vai passar no vestibular, é a fé que vai conquistar a garota lá, o homem, né? Tá sempre com essa fé que vai conquistar mais uma garota bonita lá, vai ser feliz, vai ganhar promoção. É, na verdade, sempre uma fé, é um crer, né? Algo, né? Fazer para que isso ocorra. E vice-versa também as mulheres têm lá seus momentos de fé, né? Tá grávida, tem fé que o neném vai nascer bem, vai ter saúde, é ou não é? Quer dizer, nós temos tantos momentos na nossa vida, no dia a dia, que nós somos regidos por uma fé,
que é a fé? A crença de algo futuro que a gente não sabe ainda. Digamos assim, a gente está torcendo, né? Torcendo para o time ser campeão. Você tem o quê? Nada. Você tem uma fé, né? Então, não sei se está certo para a gente encerrar chamando a atenção das pessoas para isso, né? E que aí o doutor é o senhor, né? Eu sou meio aluna, né? Porque estou à distância, estou aprendendo à distância, mas estou muito grata de antemão, tá? E acho que o senhor nos trouxe muita luz, né? Luz para curar, luz para diminuir os sofrimentos, luz para a gente poder se relacionar com as pessoas, luz para a gente respeitar as diferenças, independente de leis, de tudo, né? O senhor nos trouxe uma luz para a gente viver harmonicamente uns com os outros, né? E hoje o senhor foi o nosso homem-luz aí, iluminou as nossas mentes, os nossos pensamentos, né? E tirou um pouco também daquelas coisas que a gente diz assim, aqueles ranços, né? Que as pessoas têm lá uns com os outros, né? E como foi bacana essa sua entrevista, como foi maravilhosa, como foi útil, né? Não sei o que o senhor tem a dizer para concluir, mas de antemão, meu grande agradecimento, viu? Elizabeth, obrigado, né? Eu vejo assim, hoje eu mesmo, né? Nesse mundo de pandemia, algumas técnicas que algumas religiões têm de meditação, reconfigurar a mente, pensar positivo, meditação, né? Equilibrar-se, né? Pensar positivo, né? Na hora de dormir, por exemplo. Essas coisas vão somando. Isso vem de outras tradições que nós hoje podemos, né, no celular ou em qualquer lugar, podemos usufruir. Então, por isso que as religiões são importantes, né? Tanto aquelas do passado como as de hoje. E com certeza todas elas, né, têm uma resposta para nós hoje. Vai depender um pouco de como nós, né, com a liberdade que mesmo você tem, né, Elizabeth, de entrar nesses temas, né, como nós podemos aproveitar isso, né, com muita tranquilidade, né, sem julgar, né, com muita tranquilidade nessa perspectiva. E quanto mais as religiões se unirem, melhor será. Muito obrigada, muito grata mesmo, gente. Homens poderosos, agora hoje vocês têm mais argumentos, né, de poder das religiões, poder da fé. Vão conversar uns com os outros, vão pensar aí. Quem sabe quantas coisas maravilhosas vão surgir de transformação da sociedade a partir de um professor doutor, né, um grande expert em estudos de história, contando para nós desde como que nós somos organizados, colonizados, onde nós estamos, né, as diferenças, as divergências. Que aula maravilhosa! Não foi uma entrevista, professor, foi uma aula magna. Mais uma vez, minha gratidão. Gente, um grande abraço. Né? Vamos ter que passar as festas aí todos em quarentena, respeitando, né? Para salvar nossas vidas e as nossas famílias. Uma boa passagem de ano novo. Um abraço de tristeza para quem está triste e um abraço de esperança para quem está esperando alguma coisa melhor a partir do ano de 2021. Até lá.